Em um movimento arriscado, o líder de Belarus, Alexander Lukashenko, pode ter cometido um erro colossal ao desafiar tanto a Rússia quanto a China usando a Lituânia como palco. A decisão de se apropriar dos caminhões lituanos que ficaram retidos na fronteira provocou um verdadeiro terremoto no cenário geopolítico. Em 10 de novembro de 2025, fontes de notícias europeias noticiaram que entre 1.100 a 1.200 caminhões estavam parados devido ao fechamento da fronteira lituana, uma decisão tomada em resposta a ameaças provenientes de Belarus. Inicialmente, a mídia local alegou que quase 5.000 caminhões haviam sido confiscados. Essa ação foi amplamente vista como uma operação de sequestro, desconsiderando as normas do direito internacional. Quando a Lituânia decidiu fechar suas fronteiras, o regime de Minsk respondeu de forma agressiva. O movimento de Lukashenko parecia uma maneira direta de forçar a Lituânia a reativar suas conexões ferroviárias estratégicas, especialmente após um anúncio crucial das ferrovias lituanas sobre a interrupção do trânsito de produtos petrolíferos da gigante energética russa Lukoil. A estratégia de sequestro de caminhões funcionou sob um disfarce de proteção, com uma taxa de extorsão de 120 euros por dia. Isso representava uma tentativa clara de Belarus de extorquir cerca de 144 mil euros por dia. No entanto, essa manobra estava colocando não apenas a Lituânia em uma posição complicada. Na verdade, Moscou e Pequim também se encontraram em uma situação difícil. Esses caminhões não eram somente veículos com placas lituanas, eram parte essencial de uma cadeia de suprimentos internacional que conectava países da Ásia Central até os mercados europeus. Enquanto os motoristas enfrentavam dias de espera, sem comida ou combustível, suas vidas se tornaram cartas jogadas em um jogo de xadrez político. O que muitos se perguntam é, onde estava Vladimir Putin enquanto tudo isso acontecia? A resposta é clara, sob pressão pesada, Putin não podia dar as costas a Lukashenko, temendo que isso levasse Minsk a se alinhar com o Ocidente. Mas a situação rápida e inesperadamente complicada foi principalmente uma tormenta que poderia impactar a China. Para Xi Jinping, a região, de fato, era vital para a iniciativa do Cinturão e Rota, um projeto valendo bilhões de euros que visava revolucionar o comércio. No entanto, esse projeto tinha uma fraqueza significativa, 90% do fluxo de carga ferroviária dependia de um único corredor, que poderia ser sambado por esta crise. Assim, o que poderia fazer a China em face desse bloqueio? Em vez de entrar em pânico, é provável que busque uma rota alternativa de transporte. Esta rota nova, que se visualiza, evita completamente Rússia e Belarus, direcionando-se através do Cazaquistão e Uzbequistão. Essa circunstância fará da Turquia, Azerbaijão e os países da Ásia Central os principais vencedores desta crise, enquanto a Rússia verifica com fúria sua perda estratégica. Mas, o que muitas pessoas não consideram é que essa decisão pode ter afastado não só a Lituânia, mas também toda a União Europeia, criando uma imagem de Lukashenko como um parceiro instável. Na linha da frente desta batalha, a primeira-ministra lituana esteve na fronteira para observar a situação de perto. O que parecia ser um confronto regional pode explodir em uma crise geopolítica maior, e como tudo isso se desenrolará. As nuvens escuras da diplomacia pesada pairam sobre Belarus, e o impacto do que foi iniciado por Lukashenko poderá determinar novos caminhos e alianças, ou condená-lo a um isolamento ainda mais profundo. Cada movimento agora é crucial. As consequências estão prestes a se desdobrar de formas que ninguém pode prever. O regime de Belarus confiscou milhares de caminhões em retaliação. Sob o pretexto de proteção, uma extorsão em estilo mafioso, a cada caminhão era cobrado um valor de 120 euros por dia. Essa estratégia resultava em um total diário de aproximadamente 144 mil euros. No entanto, essa tática, além de arriscada, trouxe consequências inesperadas, colocando Rússia e China em uma situação complicada. Os caminhões detidos pelo regime não eram apenas veículos registrados na Lituânia. Eles eram peças essenciais de uma cadeia de suprimentos internacional que transportava bens de países como Cazaquistão e Uzbequistão para o mercado europeu. Na fronteira, os motoristas ficaram presos por semanas, sem comida nem combustível, transformando-se em peças de um jogo político. Esses veículos estavam parados do lado de Belarus, na passagem de Beniakone, no Oblast de Rodna. Assim, os caminhões sob a custódia de Alexander Lukashenko não chegariam a Kaliningrado. Para Vladimir Putin, Kaliningrado é considerado um porta-aviões insubmersível no Mar Báltico, um baluarte estratégico. Mas onde estava Putin quando tudo isso acontecia?
Por que não interveio na situação crítica criada por seu aliado? A resposta é clara. Ele enfrenta um isolamento diplomático e político severo, devido à guerra em que se envolveu na Ucrânia. Não pode permitir que Lukashenko vire as costas para Moscou e se aproxime do Ocidente. Assim, Putin se vê obrigado a carregar esse fardo estratégico, que agora também recai sobre as costas da China. Para Xi Jinping, essa região era uma linha de vida econômica da iniciativa do Cinturão e Rota, com um valor estimado em 25 bilhões de euros. Essa iniciativa, frequentemente divulgada como uma nova Rota da Seda, representa uma revolução geopolítica, facilitando o fluxo trilionário de produtos da Ásia para a Europa. Porém, a recente movimentação arriscada de Lukashenko trouxe à tona uma vulnerabilidade crucial. A dependência de um único corredor para o transporte ferroviário, que representa 90% das cargas destinadas à Europa, se tornou evidente. Se Lukashenko agir imprudentemente, ele poderá estrangular não apenas a Lituânia, mas também a economicidade de suas parcerias com Rússia e China. Essa situação certamente está levando a uma crise sem precedentes no cenário geopolítico atual. Qual será a próxima jogada no tabuleiro diplomático? E como essas tensões acabarão moldando o futuro das relações no cenário internacional? Aguardamos com apreensão os desdobramentos dessa crise. A iniciativa do Cinturão e Rota da China, avaliada em impressionantes 25 bilhões de euros, frequentemente é lembrada como a Rota da Seda moderna. Essa vastíssima artéria econômica representa uma revolução geopolítica, projetada para facilitar o trânsito de trilhões de dólares em mercadorias da Ásia para a Europa. Contudo, esse projeto monumental possui um ponto fraco, uma verdadeira vulnerabilidade fatal. Análises de fontes como o Asia Times indicam que impressionantes 90% do transporte ferroviário destinado à Europa depende de um único corredor crítico, que atravessa a Polônia e a Bielorrússia. Essa decisão unilateral de Lukashenko pode deixar dezenas de trens de carga, abarrotados de produtos chineses, retidos. Diante da situação, como a China, com sua economia trilionária, reage quando percebe que sua rota comercial principal está sob controle de um ditador? É provável que Xi Jinping não entre em pânico. Ao invés disso, ele pode buscar uma alternativa, que se tornará o maior pesadelo geopolítico para Putin. Falamos do Corredor do Meio, um trajeto recém-desenvolvido de trens e caminhões que partirão da China, contornando completamente a Rússia e a Bielorrússia, seguindo rumo à Ásia Central, especificamente, Cazaquistão e Uzbequistão. O movimento de Lukashenko funcionou, acredite, como uma poderosa campanha publicitária para esse novo corredor. Esses caminhões, hoje encalhados na Bielorrússia, vieram exatamente desses países. A rota posterior os levaria a cruzar o Mar Cáspio até alcançar os portos na Turquia, passando por Azerbaijão e Geórgia. Mas quem realmente se beneficia com essa crise? Certamente. Países como Turquia, Azerbaijão e as nações da Ásia Central se encontram no centro dessa nova via, que desliza ao redor da Rússia, o maior perdedor nessa história. Com a guerra de Putin na Ucrânia, o Corredor do Norte já se tornará um espaço precário, sujeito a sanções. Agora, seu aliado, Lukashenko, estabeleceu um sinal de proibido entrar nesse trajeto arriscado, empurrando a China, à força, rumo ao Corredor Central, diretamente ligado à Turquia, membro da OTAN. Este cenário representa a maior falha estratégica de Putin. O que será que acontecerá em seguida? A crise pode parecer inicialmente um mero conflito regional nas fronteiras, mas pequenos incêndios podem acender as maiores chamas estratégicas. E é aqui que a tensão se intensifica, até onde Lukashenko irá para manter sua posição. E que papel terá a China neste tabuleiro geopolítico repleto de reviravoltas inesperadas? O recente movimento do líder bielorrusso, Alexander Lukashenko, pode ter sido sua maior gafe no cenário internacional, com repercussões profundas que afetam não apenas a Bielorrússia, mas também a Rússia e a China. Por meio da Lituânia, Lukashenko decidiu sequestrar caminhões lituanos que estavam presos na fronteira, um ato que desconsidera totalmente as leis internacionais. O que ele realmente esperava alcançar? Em 10 de novembro de 2025, fontes de notícias confirmaram que cerca de 1.200 caminhões e reboques lituanos, parados devido ao fechamento da fronteira, foram acertadamente alvos. Inicialmente, a mídia local bielorrussa informou que 5.000 veículos tinham sido sequestrados. A decisão de Lukashenko foi uma manobra agressiva, uma forma de pressionar a Lituânia a reabrir suas rotas comerciais vitais.
Mas por que ele escolheu esse caminho? O governo da Bielorrússia estava em uma posição delicada. Com a Lituânia decidindo fechar suas fronteiras devido a ameaças crescentes, a estratégia de Lukashenko foi arrebatar os caminhões como um grito de guerra, na esperança de forçar a Lituânia a reativar a ferrovia essencial para o comércio. No entanto, essa manobra não apenas isolou a Lituânia. Ela criou um impasse que arriscava prejudicar os interesses da Rússia e da China ao mesmo tempo. E é aqui que a situação se complica. Os caminhões retidos não eram apenas veículos lituanos, eram peças fragoráticas de uma rede internacional que transportava produtos entre Ásia e Europa. Com motoristas presos na fronteira e recursos se esgotando, uma crise humanitária começava a se desenrolar. Aos olhos de Vladimir Putin, Kaliningrado era uma fortaleza estratégica. Então, onde estava ele durante essa crise? A resposta é clara, ele estava lutando para manter suas alianças intactas, uma vez que, diante do isolamento diplomático provocado pela guerra na Ucrânia, Putin não podia se dar ao luxo de perder Lukashenko para o Ocidente. Enquanto isso, Lukashenko estava prestes a cometer outro deslize diplomático. Ele anunciou a chegada de uma delegação dos Estados Unidos, planejando reclamar sobre a Lituânia, um membro da OTAN. Essa estratégia, no entanto, mostrava a falta de compreensão de Lukashenko sobre a dinâmica internacional, ao tentar se queixar diretamente a países que apoiavam sua vítima. Nesse momento, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, já estava em reunião com líderes americanos, estabelecendo uma estratégia conjunta contra os riscos híbridos provenientes da Bielorrússia. O resultado? A promessa de total solidariedade à Lituânia e um aumento nas sanções ao regime de Lukashenko. Mas a situação de Lukashenko não é apenas uma série de erros isolados. Sua tentativa de se afirmar como um jogador forte pode, de fato, ter oferecido uma nova oportunidade para um corredor comercial alternativo que contornasse a Rússia, o que levaria a implicações significativas nas relações de poder em curso. Ele apostou em um jogo perigoso, não apenas com seus esforços para intimidar a Lituânia, mas expondo ao mundo a vulnerabilidade de suas alianças. Assim, a situação na Bielorrússia não é apenas uma questão de política interna, mas uma dança arriscada no cenário geopolítico, onde as consequências de um movimento podem reverberar globalmente. O que parece ser uma simples disputa de fronteira pode, na verdade, acender uma chama estratégica de impactos incontáveis. Imagina só, Lukashenko pensou que tinha conquistado uma pequena vitória ao sequestrar caminhões, mas na verdade acelerou a separação da China, aliada de Putin, criando uma rachadura geopolítica que deixa a Rússia isolada. Eis o que Pequim fez em resposta. Você sabia que a liderança chinesa tentou lançar um serviço de contêineres para Kaliningrado por via marítima? Parece uma solução, né? Mas que desastre! É lento, custoso e ineficiente comparado ao trem. O trem era o coração pulsante do projeto Belt and Road, carregando riquezas através da Europa. Mas com essa parada imposta por Lukashenko, o coração está a ponto de falhar, sentimos o ar frio da incerteza roçando a pele, como o vento cortante de uma tempestade prestes a explodir. E o que Pequim ganhou com sua aliança ilimitada com Putin? Sanções pesadas pela guerra na Ucrânia. Estradas fechadas, comércio paralisado pelas manobras malucas do aliado de Putin. No fim, Putin está sabotando os interesses econômicos chineses diretamente, não protegendo-os. Sabe aquela fábrica chinesa rumorejando ao longe, com cheiro de óleo e metal fresco sob os dedos? Agora, ecoa vazia, silenciada pela tensão. Isso cria uma fissura imensa no eixo Moscou-Pequim. Os russos observam seus líderes isolá-los do oeste, e agora perdem o maior parceiro no leste. Mas tenha paciência, o pior ainda vai virar, revelando como essa aliança está a um passo de desmoronar completamente. Prepare-se para a humilhação final de Putin. A rachadura no eixo Moscou-Pequim apenas se aprofunda, com Lukashenko como o estupim que acende a fogueira. Já vimos como Putin sabotou os interesses da China contra a vontade dela mesma. Para Vladimir Putin, o quadro é catastrófico. Por um lado, ele precisa de Lukashenko como zona tampão contra a OTAN. Dizem que investiu bilhões para mantê-lo à tona. Por outro, esse aliado virou um fardo pesado. As ações de Lukashenko destroem os interesses vitais da Rússia. Sente o peso opressivo no ar, como uma névoa densa apertando o peito, misturada ao barulho abafado de negociações fracassadas.
Do outro lado, a OTAN se mantém unida e vitoriosa. Esta crise mostra o poder geopolítico imenso do Ocidente, especialmente a Lituânia, um membro fronteiriço da OTAN. Com o apoio diplomático total dos Estados Unidos, a Lituânia pressionou o enclave russo de Kaliningrado e a artéria comercial chinesa do Belt and Road, sem disparar um tiro, sem uma manobra militar. O Ocidente não usa força bruta. Muito pelo contrário, paralisa as redes logísticas da Rússia e China explorando erros dos próprios aliados de Putin. É uma vitória do pensamento estratégico. Mas prepare-se para o golpe derradeiro. Estratégias baseadas em pressão de Putin e Lukashenko são impotentes contra esses movimentos inteligentes e legais do Oeste. Isso expõe uma verdade cruel: eles estão lutando contra fantasmas, enquanto o Ocidente ganha sem suar. A incapacidade de Putin em controlar seu aliado revelou o quão impotente ele está. Com a China desviando rotas e a OTAN triunfando, a era da influência russa está ruindo de forma espetacular. Veja só a tragédia em ação. Putin não consegue frear Lukashenko, e isso força a China a se afastar. No contexto belarusso, resolver problemas com Pequim parece mais espinhoso que ganhar influência sobre a Rússia. O governo de Pequim reagiu internamente à decisão de Lukashenko, pressionando por mudanças inevitáveis. Putin assiste impotente à dança entre China e recursos trilhões, incapaz de parar o desmoronamento metafórico e geopolítico. O cheiro amargo do fracasso paira no ar, como fumaça ácida de um incêndio incontrolável. E você? Sentiu o calor da humilhação crescendo? Isso acaba assim, ou começa? Será que a próxima manobra de Lukashenko pode virar o jogo, ou Putin está condenado a assistir tudo desabar? Fique ligado, porque o caos continua. Veja como essa crise revela a impotência de Putin. O pior erro de Lukashenko ecoa ainda, criando ondas que afundam navios russos e chineses. Com a China reagindo internamente, Putin parece um rei sem trono, aliado inadequado. O som de sirenes diplomáticas ecoa, alertando o fim de um império. E faz pensar, como um aliado bagunceiro virou um pesadelo para o líder russo. Investimentos de bilhões agora parecem perdidos, como areia escorrendo pelos dedos. A pressão de Lukashenko destruiu interesses russos vitais. Ouvimos o baque surdo de portas batendo, símbolos de oportunidades evaporadas. Isso é o ponto culminante do fracasso estratégico de Putin. Cifrão contra barra, cifrão contra barra, cifrão contra barra, cifrão contra barra, Gerdongen Oroiço Vegetismersuk, Diavalas Marad Pontosam Portugalbom, Teugismer Teben Afelhas na Loyalt Mutatazok Nakmeg Felelen. Ctrl 557. Imagina só, Lukashenko pensou que tinha conquistado uma pequena vitória ao sequestrar caminhões, mas na verdade acelerou a separação da China, aliada de Putin, criando uma rachadura geopolítica que deixa a Rússia isolada. Eis o que Pequim fez em resposta. Você sabia que a liderança chinesa tentou lançar um serviço de contêineres para Kaliningrado por via marítima? Parece uma solução, né? Mas que desastre! É lento, custoso e ineficiente comparado ao trem. O trem era o coração pulsante do projeto Belt and Road, carregando riquezas através da Europa. Mas com essa parada imposta por Lukashenko, o coração está a ponto de falhar. Sentimos o ar frio da incerteza roçando a pele, como o vento cortante de uma tempestade prestes a explodir. E o que Pequim ganhou com sua aliança ilimitada com Putin? Sanções pesadas pela guerra na Ucrânia. Estradas fechadas, comércio paralisado pelas manobras malucas do aliado de Putin. No fim, Putin está sabotando os interesses econômicos chineses diretamente, não protegendo-os. Sabe aquela fábrica chinesa rumorejando ao longe, com cheiro de óleo e metal fresco sob os dedos? Agora, ecoa vazia, silenciada pela tensão. Isso cria uma fissura imensa no eixo Moscou-Pequim. Os russos observam seus líderes isolá-los do oeste, e agora perdem o maior parceiro no leste. Mas tenha paciência, o pior ainda vai virar, revelando como essa aliança está a um passo de desmoronar completamente. Prepare-se para a humilhação final de Putin. A rachadura no eixo Moscou-Pequim apenas se aprofunda, com Lukashenko como o estupim que acende a fogueira. Já vimos como Putin sabotou os interesses da China contra a vontade dela mesma. Para Vladimir Putin, o quadro é catastrófico. Por um lado, ele precisa de Lukashenko como zona tampão contra a OTAN. Dizem que investiu bilhões para mantê-lo à tona. Por outro, esse aliado virou um fardo pesado.
As ações de Lukashenko destroem os interesses vitais da Rússia. Sente o peso opressivo no ar, como uma névoa densa apertando o peito, misturada ao barulho abafado de negociações fracassadas. Do outro lado, a OTAN se mantém unida e vitoriosa. Esta crise mostra o poder geopolítico imenso do Ocidente, especialmente a Lituânia, um membro fronteiriço da OTAN. Com o apoio diplomático total dos Estados Unidos, a Lituânia pressionou o enclave russo de Kaliningrado e a artéria comercial chinesa do Belt and Road, sem disparar um tiro, sem uma manobra militar. O Ocidente não usa força bruta. Muito pelo contrário, paralisa as redes logísticas da Rússia e China explorando erros dos próprios aliados de Putin. É uma vitória do pensamento estratégico. Mas prepare-se para o golpe derradeiro. Estratégias baseadas em pressão de Putin e Lukashenko são impotentes contra esses movimentos inteligentes e legais do Oeste. Isso expõe uma verdade cruel: eles estão lutando contra fantasmas, enquanto o Ocidente ganha sem suar. A incapacidade de Putin em controlar seu aliado revelou o quão impotente ele está. Com a China desviando rotas e a OTAN triunfando, a era da influência russa está ruindo de forma espetacular. Veja só a tragédia em ação. Putin não consegue frear Lukashenko, e isso força a China a se afastar. No contexto belarusso, resolver problemas com Pequim parece mais espinhoso que ganhar influência sobre a Rússia. O governo de Pequim reagiu internamente à decisão de Lukashenko, pressionando por mudanças inevitáveis. Putin assiste impotente à dança entre China e recursos trilhões, incapaz de parar o desmoronamento metafórico e geopolítico. O cheiro amargo do fracasso paira no ar, como fumaça ácida de um incêndio incontrolável. E você? Sentiu o calor da humilhação crescendo? Isso acaba assim, ou começa? Será que a próxima manobra de Lukashenko pode virar o jogo, ou Putin está condenado a assistir tudo desabar? Fique ligado, porque o caos continua. Veja como essa crise revela a impotência de Putin. O pior erro de Lukashenko ecoa ainda, criando ondas que afundam navios russos e chineses. Com a China reagindo internamente, Putin parece um rei sem trono, aliado inadequado. O som de sirenes diplomáticas ecoa, alertando o fim de um império. E faz pensar, como um aliado bagunceiro virou um pesadelo para o líder russo. Investimentos de bilhões agora parecem perdidos, como areia escorrendo pelos dedos. A pressão de Lukashenko destruiu interesses russos vitais. Ouvimos o baque surdo de portas batendo, símbolos de oportunidades evaporadas. Isso é o ponto culminante do fracasso estratégico de Putin. Na análise do que ocorreu, Alexander Lukashenko acreditou ter conquistado uma pequena vitória ao sequestrar caminhões. No entanto, ele inadvertidamente acelerou um processo que pode custar caro a Putin, ao afastar a China, seu maior aliado, de Rússia, tanto política quanto economicamente. Putin se vê impotente, observando enquanto o fluxo de comércio trilionário da China se desvia de seu território em direção a rotas que favorecem os rivais, como Turquia e o Ocidente. O povo russo estava sendo enganado, acreditando que, ao se afastar do Ocidente, prosperaria com o Oriente. Agora, eles se deparam com a dura realidade de que até mesmo a China decidiu abandoná-los, com trens chineses que não param mais nas estações russas, mas seguem diretamente para o sul. Lukashenko puxou o gatilho, mas foi Putin quem lhe forneceu a arma. A bala atingiu o futuro estratégico da Rússia. Se essa situação não for resolvida, as consequências serão graves até para o próprio poder de Lukashenko. Nos últimos anos, ele se envolveu em ações estranhas, desde atividades híbridas direcionadas à Polônia, passando por balões causando incômodos em Lituânia, até a recente ação de apreensão de caminhões lituanos. Esses movimentos chamativos não passarão despercebidos por Putin, que pode considerar substituir Lukashenko por alguém mais favorável aos seus interesses. Isso abriria caminho para que Putin controlasse a Bielorrússia com mais eficácia e utilizasse a nação de forma mais conveniente na guerra da Ucrânia. Em resumo, a decisão de Lukashenko de reter milhares de caminhões destinados à Lituânia prejudica não só a Rússia e a China, mas também sua própria posição de poder. A pergunta que surge é: qual será o destino de Lukashenko e da Bielorrússia neste novo cenário geopolítico? O futuro revelou-se sombrio e cheio de incertezas.